Existem no Brasil, de cerca de 8.000 refugiados, o estado de São Paulo abriga a maior parcela deste número, 36%. Conversamos com as duas personalidades que vieram do Haiti para tentar a vida no Brasil e relatam as dificuldades enfrentadas no país, os obstáculos superados e o que esperam do futuro no Brasil. Falamos com Alan, refugiado haitiano que trabalha como pedreiro, e contou para a nossa reportagem por que os haitianos vieram para cá. Porque nosso país está passando crises altas, precisamente crises políticas, entendeu? Então ali eles não estão conseguindo sobreviver lá nos seus países, lá no Natal. Eles estão vindo aqui no Brasil para provar ou recomeçar a vida de novo aqui no Brasil. Apesar da crise mundial enfrentada atualmente e o caos político em alguns países da América do Sul e principalmente no Brasil, Alan revela quais os países escolhidos e o porquê dessa decisão. O país que está mais procurado, não é procurado, acho que o país que está abrir a porta para eles, em primeiro lugar é o Brasil, o segundo é o Chile. Por quê? Primeiro, o território brasileiro está bem afastado, é muito grande, o Brasil não está construindo ainda. Então eles estão abrindo a porta para construir o país por o tempo que vai vir, mais ou menos 50 anos depois, para eles terem algumas origens, que sejam africanos, bolivianos, para ter uma mistura dos povos do mundo. O pedreiro ainda nos conta o que acha do nosso país e quais suas expectativas sobre o crescimento do Brasil. O Brasil, como posso falar, no ranking mundial o Brasil é um país terceiro mundo, que está em desenvolvimento ainda. Mas o que acontece é um país que está crescendo, ainda falta muito para conquistar o caminho certo que eles estão querendo. Mas, no meu pensamento, o conceito, o Brasil não é bom, tampouco não é ruim como a gente está pensando. Tem que lutar para poder ganhar os frutos. Então, para que eles escolhem amanhã um bom fruto, que seja melhores para eles. Conversamos também com Patrícia, refugiada haitiana e estudante de jornalismo. Ela relata como era a sua vida no Haiti e sua vinda para o Brasil e como aconteceu a fase de transição para a nossa cultura. Complicado. Quando estava no Haiti, eu vou te falar, graças a Deus, meu pai e minha mãe me ajudam a terminar a escola, tá? Eu estava começando faculdade, mas, porém, quando estava muito difícil por causa do econômica, eu não consegui terminar a faculdade. Então, aí depois do terremoto, as coisas ficaram pior. Meu pai não conseguiu emprego, minha mãe está doente, não consegui fazer nada, então estava complicado. Tem dias, chegou, eu nem consegui comer. A estudante de jornalismo descreve a fase de adaptação quando chegou ao Brasil. Como foi a recepção e as dificuldades com o idioma. Chegou aqui no Brasil, eu não sabia nada. Nem a língua, nem falar a língua, nem saber nada. A única coisa que eu sabia, só bom dia, que significa bonjour em francês, hein? Obrigada, que significa merci em francês. Então, só essas duas palavras. Aí, mas eu tinha um dicionário português e francês, então quando a pessoa está falando, eu tentei entender. Ela revela também o porquê de sua permanência no país e não de retornar ao Haiti. Agora está tudo bem, hein? Consegui um emprego, estou trabalhando, e então, graças a Deus, está bom. Agora, eu gosto do Brasil, porque eu vou te falar, eu não vou voltar para o Haiti, porque o Brasil oferece para mim uma vida melhor, né? Porque, imagina, você termina seu estudo no Haiti, universidade. A vida é bem complicada, que você imagina. Então, eu não vou voltar para o Haiti, eu não vou voltar na miséria. Na questão econômica, às vezes as opiniões se diferenciam. No bairro do Brás, região de forte comércio entre pessoas de várias nacionalidades, a disputa tornou-se mais acirrada nos últimos tempos devido à chegada de novos imigrantes. Segundo o jovem comerciante Carlos Fernandes Abdu, que mantém negócios na região, a concorrência é desleal. Mas não os muçulmanos, mas o angolano, o boliviano, que atrapalha nós. Como sou autônomo e trabalho no Brás, atrapalha bastante eles, viu? Tipo, em relação ao preço. Eles vêm com peças da mesma qualidade, o mesmo produto,
porém com preço diferente, abaixo do nosso. Isso nos atrapalha bastante, né? De acordo com o comerciante, os muçulmanos são os que mais praticam caridade, por já estarem enraizados no país. É um preconceito isso, né? Como eu trabalho no Brás, tipo, há uma diversidade, né? Então, os que eu conheço, não. Eles são muçulmanos que tem uma crença lá, e ele ajuda até umas pessoas pobres. Abordamos nessa reportagem especial os refugiados, um assunto que em breve causará um grande impacto em nossa sociedade. Estamos lidando diariamente com novas culturas, idiomas e maneiras de pensar a interação entre os povos.